Do ponto de vista do gosto mesmo, é muito complexo, muito mágico, muito sofisticado. Quando a gente coloca um tucupi de qualidade na boca, quando a gente coloca bacuri, eu nem sei nem para onde leva. A gente tem sabores muito universais e únicos. É uma diversidade gigantesca de coisa também, né? Então, assim, é fruta, é tempero, é peixe, são ervas, são castanhas. É uma diversidade muito grande, o que também dá para brincar de jeitos muito diferentes. Ficou com vontade de comer, né? Essas que você ouviu aí no começo são duas conhecedoras e apaixonadas pela comida do Pará. A chefe Bel Coelho e a pesquisadora e empresária Joana Martins. Elas são as convidadas dessa edição sobre a riqueza da cozinha paraense. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A diversidade da mesa paraense é enorme. Tem muitos frutos, raízes, ervas, castanhas, sementes, especiarias e peixes únicos. Neste ano, em que a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, vai ser realizada em Belém, no Pará, o podcast da semana aproveita a oportunidade para falar dessa riqueza toda. O assunto é quente. Teve até uma proibição, já revogada, do consumo de açaí e de outros ingredientes tradicionais da região nos locais oficiais da COP. A justificativa é que era uma medida sanitária, mas para os paraenses foi uma proibição gerada pelo preconceito. A Joana Martins, que é pesquisadora em cultura alimentar e alimento amazônico e sócia da marca de alimentos Manioca, fala aqui sobre isso. A Joana é filha do Paulo Martins, que foi um embaixador da comida paraense para o mundo. E hoje ela é diretora do instituto que leva o nome do pai, de difusão dessa cultura alimentar. A Bel Coelho, cozinheira, que também está na conversa, lança nesse ano um documentário dirigido pela Carol Quintanilha e um livro sobre a cozinha do Pará. O nome desse projeto, de filme e livro que vão ser lançados na COP, é Floresta na Boca. Nessa entrevista, a gente fala sobre tudo isso, sobre a volta do festival Ver o Peso, sobre a COP e sobre o que você ainda precisa conhecer dos ingredientes amazônicos. Ouve aí meu papo com elas. Bel, Joana, muito bem-vindas ao podcast da semana. Estou super feliz de ter vocês aqui. Bem, para começar, como é que a gente apresenta a cozinha do Pará para quem nunca comeu, quem nunca teve a oportunidade, né? Vamos dar agora vontade do pessoal comer. Eu queria ouvir da Joana e queria ouvir da Bel também. Como é que vocês veem a culinária mais emblemática do Pará? Olha, eu acho que antes de qualquer coisa ela é deliciosa. Assim, a gente é muito difícil, e aí eu trago o histórico do Lá em Casa, né, que era o restaurante da minha família. A gente serviu lá pessoas do Brasil inteiro, pessoas do mundo todo, e é muito difícil as pessoas experimentarem os nossos sabores e não gostarem. Apesar de, num primeiro momento, gerar um estranhamento, porque às vezes eles têm formas, cores, que são diferentes daquilo que, em geral, o mundo está acostumado, mas é uma comida que ela abraça, sabe? E muitas vezes, assim, é realmente muito difícil alguém falar, eu não gostei, ou não gostei de nada, né? É óbvio que tem sempre um sabor ou outro que é mais estranho, mas a gente tem sabores muito universais e únicos. É uma diversidade gigantesca de coisa também, né? Então, assim, é fruta, é tempero, é peixe, são ervas, são castanhas. É uma diversidade muito grande, o que também dá para brincar de jeitos muito diferentes. E aí tem a forma de ver tradicional, né? Que são os preparos mais tradicionais, e também tem uma forma de servir, de comer mais moderna, mais contemporânea, que nisso a Bel é especialista, né? Em entendendo toda essa regionalidade, esse tradicionalismo, colocar essa comida com técnicas diferentes, né? E apresentá-las de formas diferentes para o consumidor brasileiro. Bom, eu sou completamente apaixonada pela culinária paraense. E eu acho que a palavra que para mim vem à cabeça, primeiramente, é sofisticação e complexidade de sabores, assim. Então, claro, tem a diversidade, é uma biodiversidade imensa, e aí também a possibilidade da gente, consumindo esses produtos, contribuir para a conservação da biodiversidade, do bioma amazônico.
Mas do ponto de vista do gosto mesmo, é muito complexo, muito mágico, muito sofisticado. Quando a gente coloca um tucupi de qualidade na boca, quando a gente coloca bacuri, eu nem sei nem para onde leva, porque na primeira vez que eu provei, eu não tinha essa familiaridade, eu não tinha essa referência, né? A minha referência passou a ser a própria experiência que eu tive a primeira vez em 2004, que foi o Paulo, inclusive, que me levou. E é isso, assim, para mim são infinitas as possibilidades de pratos, de menus que a gente pode criar a partir desses ingredientes, né? E é isso que a Jo falou, castanhas, frutas, peixes, especiarias, porque é isso, tem coisas que não eram usadas para culinária, mas aí se é comestível, por que não usar, sabe? Como se tornou, por exemplo, a crepioca e outras sementes ou raízes aromáticas que usavam mais para cosméticos e, enfim, é infinito, né? Aí vai depender da criatividade de cada um, né? Ô Bel, e faz muito tempo que você pesquisa a Amazônia, né? Você tá falando que a primeira vez que você provou muitas dessas coisas foi em 2004, a gente já tem aí mais de 20 anos, que você usa esses ingredientes, técnicas nos teus restaurantes também. Como é que a tua pesquisa se aprofundou agora? Você está lançando livro e filme. Conta um pouquinho, por favor. Não, a primeira vez que eu fui, para mim, abriu-se um portal, né? Eu falei, não entendo nada de culinária brasileira, gostaria, né, de trabalhar com culinária brasileira, apesar de ter uma formação mais francesa, né, europeia. Eu sabia que era isso que eu queria, mas aí abriu-se um portal, eu falei, não entendo nada, eu preciso pesquisar. E comecei a pesquisar, e é uma pesquisa meio que constante, talvez eterna, né? De produtos nativos. Eu parti desse recorte, produtos nativos dos nossos biomas. Então não é só a Amazônia, a gente começa pela Amazônia, talvez porque também eu comecei pela Amazônia, né? A minha pesquisa de ingredientes, mas o livro e o filme começam pela Amazônia também por causa da COP. Os institutos todos estão de olho na COP, queriam que a gente fizesse primeiro esse bioma. Mas há 12 anos eu fiz um menu no clandestino que chamava Biomas. E aí eu tinha pelo menos um prato do menu dedicado a cada bioma do Brasil. E tinha que ter eu me coloquei esse desafio de ter pelo menos 2 produtos nativos daquele bioma. E a Amazônia, obviamente, tinha 2 pratos, né, nesse menu, porque é essa biodiversidade imensa, né, e essa diversidade cultural, sociocultural também imensa. E aí eu percebi, primeiro, a minha ignorância e a ignorância de todo mundo, pelo menos as pessoas urbanas, como a gente não consome a nossa biodiversidade. E aí é um fio que você puxa e ele é um novelo eterno, assim, porque aí você percebe que, de alguma forma, a gastronomia, a cultura alimentar e o turismo de base comunitária, eles podem ser aliados de conservação de biodiversidade, trazendo luz não só para os ingredientes, mas para a cadeia produtiva, para os sistemas alimentares sustentáveis como um todo. E então, a ideia do livro e do filme começam há 12 anos, mas ele foi se transformando conforme eu fui vendo a necessidade de dar luz para a cadeia como um todo, não só para o ingrediente ou só para a receita. Só para o receituário, o repertório, a gente criar repertório com esses ingredientes, ele é fundamental para que as pessoas queiram consumir, tenham vontade de cozinhar, de comprar esses ingredientes. Mas eu acredito que as histórias humanas por trás da produção desses ingredientes, dar luz para essas pessoas é fundamental, inclusive para criar empatia pela conservação, por essa causa socioambiental, que é a minha maior causa atualmente, né? E tem história de muita gente por trás, né, Bel? Eu vi, pelo trailer já deu para sacar que a gente vai conhecer muitos personagens nesses produtos. Sim, eu sou só um fio condutor, assim, quase uma ponte, assim, sabe? Né? E me coloco nesse lugar mesmo de curiosa, de pesquisadora, de uma aprendiz mesmo. Agora eu fiquei pensando que quando a gente se encanta por um ingrediente, se encantar demais também é um problema, né? Fiquei pensando na questão do açaí, que a gente tem ouvido falar da açaização da Amazônia,
que tem pesquisa que já aponta que o cultivo do açaí está levando a uma perda significativa da biodiversidade, com o avanço de uma monocultura da fruta. A gente sabe que isso leva trabalho e renda para muita gente, para muitas famílias, que é importante na cultura local. Mas eu queria saber a opinião de vocês, Joana e Bel, sobre essa questão. Eu acho que assim, uma resposta, uma solução, ninguém vai ter, né? Porque se a gente entende que isso gera um risco e que a gente vai, de alguma forma, é melhor não fazer, a gente não gera desenvolvimento no território, que precisa muito de desenvolvimento, né? A Amazônia é a região do país que tem os piores indicadores de desenvolvimento do país. Então, a gente precisa e entende que essa forma de valorizar os ativos da floresta é a melhor forma de gerar esse desenvolvimento, porque é com a floresta e não contra ela. Seja na alimentação, seja na cosmético, na perfumaria, na medicina, né? Então, tem vários lugares na moda, inclusive. Agora, para mim, o que falta é política pública, sabe? Acho que esse caso do açaí é algo que a gente que está aqui, a gente sabia que ia acontecer. Quem convive, né? Quem está próximo. Porque o mercado, ele tem a sua voracidade. E é para isso que o Estado existe, né? Os governos existem. Para impor alguns limites, quando a gente, sociedade, não consegue fazê-lo. E o mercado sozinho nunca vai conseguir, né? Eu sou uma pessoa que vem de uma cultura de negócio, da iniciativa privada, mas eu entendo que o governo tem seu papel também. Então, no caso do açaí, e que eu acho que pode se repetir com outras culturas, né? Primeiro, a gente acabou olhando só para um ingrediente. Eu acho que quando a gente fala de Amazônia, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não dá para pensar dessa forma mono, seja no processo produtivo, seja no acesso ao mercado. Hoje, a gente tem 3 produtos que tem já o mercado estabelecido amazônicos, que é a castanha do Pará, o açaí e o cacau, né? Então, já não é só um. Mas ainda assim, dependendo do território, porque a área onde dá açaí não dá cacau, né? A área onde dá cacau e açaí pode ter castanha, mas não necessariamente. Então, porque o bioma é complexo, né? Ele não tem um ambiente só. E aí, além dessa questão de incentivar mais ingredientes, e aí, em vez de falar 1 ou 3, a gente falar de 20, 30, o que talvez para muita gente seja extremamente complexo, mas é a solução para a Amazônia, né? A gente pensar em ingredientes diferentes, árvore, arbusto, então semente, fruta, porque a floresta ela precisa dessa diversidade. E aí, se a gente trabalhar em um conjunto de vários ativos, a gente não estressa só um, né? E aí, do ponto de vista de mercado. E, ao mesmo tempo, de algumas regulações que o Estado pode fazer, né? Por exemplo, a gente tem um caso aqui. Na época da Semana Santa, que se consome muito peixe, o governo do Estado proíbe a saída de peixe do Estado. Que essa é uma forma de garantir a alimentação local, né? Então, dá para fazer algumas coisas também para impedir que esse estresse aconteça. É regular mercado. Então, nem todo mundo vai achar isso uma solução boa, mas tem como fazer. E também incentivar a produção, e aí uma produção num modelo que não seja ruim para a floresta, né? Então, eu acho que tem alguns caminhos e a maioria dependem do Estado, não depende só da iniciativa privada, dependeria da consciência, obviamente, de quem produz, mas aí talvez seja o mais difícil, né? Só adicionando, assim, acho que um ponto, estou totalmente de acordo com a Joana, mas como chefe de cozinha e até como consumidora final, de alguma forma contribuir para valorizar essas cadeias e o beneficiamento, a valorização de outros produtos e beneficiar outros produtos também no intuito de popularizar, né, o consumo desses ingredientes. Não só, quer dizer, o açaí ele pegou um viés aí de saúde, alimento funcional e a Amazônia tá cheio deles. Aliás, não só a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado. Eu queria até falar sobre isso, porque é muito importante a gente falar de conservação da Amazônia, não há dúvida, mas o bioma mais devastado é o Cerrado, que é a nossa caixa d'água, né? Onde muita coisa acontece para que esses ecossistemas continuem vivos. Então, a gente tem muitos ingredientes a serem descobertos como um alimento funcional, um alimento gastronômico. O que a gente tem é que tomar cuidado. E as políticas públicas são, de fato, importantes. A regulação, né? E
E regras, elas são fundamentais para que não haja esse tipo de exacerbação, né? De uma monocultura da própria floresta. E aí a gente tem... as comunidades têm dificuldade de consumir o seu próprio alimento. Porque o ribeirinho se alimenta 3 vezes por dia de açaí. E aí tá tão caro que ele passa, né, a tomar Coca-Cola. E esse é o nosso combate maior, né? A industrialização, a homogeneização do gosto e da alimentação. Esse é um grande vilão, né? Ô Bel, você tem cada vez mais se mostrado como uma ativista, né? E na cozinha. E o quão difícil é ser uma ativista na cozinha, hein? Já foi mais. Já lá para 2012, 2013 eu já fui mais taxada de comunista e perdi muito cliente. Agora tá meio na moda, né? Você falar dessa bandeira socioambiental. Então, aí eu fiquei um pouco mais palatável pro universo corporativo, político. Mas é isso, assim, se a gente for notar, né, olhando para trás, as minhas posições elas são bem parecidas, né? Seguem muito parecidas. Obviamente que eu também aprendo, me adapto, examino, né, as minhas opiniões, as minhas posições, mas é a mesma bandeira já há um tempo. E o açaí, né, que a gente está falando agora, ele é um dos protagonistas dos teus novos trabalhos, né? Filme e livro. Junto da mandioca, da castanha do Pará e do cacau. Conta por que essa escolha. É curioso que a Joana tinha falado deles todos, menos da mandioca. Achei interessante. Não, porque a gente queria partir desses ingredientes, porque eles já são já são conhecidos, já são bem-sucedidos. A gente vai falar dos outros também, obviamente, mas o livro e o filme, a ideia é servir também como modelo e exemplo para outras comunidades produzirem, né, dessa forma, de forma mais sustentável, né, de forma a manter floresta em pé, mais interagindo com a floresta, porque é isso que a gente acredita que essa interação ela pode ser também a solução, não a interação da devastação total, obviamente. Mas a gente trouxe, porque tem exemplos e modelos já muito bem sedimentados, bem-sucedidos do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico. E aí a gente vai tocar em outros, existe um glossário com vários ingredientes, justamente para estimular a criatividade ou das comunidades, ou de chefes locais, cozinheiras locais, para começar. É quase uma provocação também, é uma ideia de provocação, tipo, olha, a gente tem muita coisa aqui para fazer, vocês, né? Não eu venho como um veículo mesmo, assim. Tanto é que tem 3 receitas minhas no livro e receitas de outras pessoas, né? Das comunidades. Porque também a ideia, eu acredito que a autoestima, a gente valorizar a autoestima desses povos é fundamental. Eles, às vezes, né, por estar dentro, isso em qualquer círculo, não percebem o valor que eles têm ali nas mãos. Não conseguem, né, necessariamente enxergar. E aí, talvez, num livro, numa receita, num retratão seu, né, na sua casa retratada, no seu modo de vida retratado, falando, isso aqui é a solução, vocês são a solução. É uma forma de empoderamento, né? Usando uma palavra um pouco desgastada, mas eu acredito que é uma forma de empoderamento. Então o livro ele é um livro de receitas também. Sim. Porque eu tinha entendido como um diário de viagem desse período que você ficou lá para fazer também o documentário, mas ele traz receitas, histórias dessas pessoas, é isso? Exatamente. Tem receita também, receita minha, mas são só 3 e é isso, assim, é isso que foi mudando. Eu não vejo mais necessidade de retratar receitas minhas que não vão nem, né, as pessoas não vão nem fazer em casa, porque às vezes são muito complexas. Eu tentei fazer receitas que são razoavelmente simples, que fossem um pouco diferentes do que acontece em loco, assim. Porque imagina que as pessoas queriam também, né, receitas minhas, mas não é um livro de receitas, mas visa também demonstrar como a culinária pode ser essa solução de bioeconomia mesmo, né?
Joana, nós vamos ter muito em breve a volta do Festival Ver o Peso em alguns dias, né? A gente está aqui falando no fim de agosto e vai ser em setembro. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como vai ser essa nova edição, como foi fazer esse resgate. O festival tinha parado na pandemia, né? Antes de falar do festival, eu preciso falar sobre a mandioca, porque eu me senti incomodada de não ter citado ela. A mandioca é meu objeto de estudo, a minha maior paixão. Mas assim, o que acontece é que a mandioca, o Pará é o segundo maior produtor, na verdade o maior produtor de mandioca do Brasil, né? Mas a gente produz mandioca pra gente mesmo, porque a gente também é o maior comedor de mandioca do Brasil, né? A partir dos diversos ingredientes que a gente faz dela, o tucupi, a maniva, que faz a maniçoba, as farinhas, as tapiocas. Então, talvez por isso eu não tenha citado ela, porque acaba não sendo um produto, e o Brasil inteiro produz mandioca, né? Diferente desses outros ingredientes que dependem mais da Amazônia para serem produzidos. Então eu precisava fazer essa parte porque a mandioca é a minha paixão. Joana, você tá parecendo aquela mãe que esqueceu do filho, né? Porque Esqueceu de falar de um filho. Tá tudo bem, Joana. Não, mas eu precisava disso. Não posso deixar passar. Vamos falar do festival. O festival tá voltando, ele começa agora dia 1º de setembro. E assim, o festival ele é a reunião de vários eventos, né? Ele não é só uma feira gastronômica, como a maioria dos eventos gastronômicos que a gente tem. Então, ele tem jantares magnos, ele tem o jantar das boeiras, que são... As boeiras são as mulheres que cozinham nos mercados e feiras de Belém. E nesse jantar, as boeiras elas são as protagonistas. E os chefes convidados, tanto locais quanto nacionais, eles criam complementos para o prato dessas boeiras. Porque a gente quer muito que elas se vejam, como a Bel falou, né? Elas tenham luz, elas sejam vistas. E o festival contribuiu muito para que isso acontecesse, né? Hoje a gente tem boeiras que já tem restaurantes que ainda continuam no mercado, mas que já estão empreendendo, né? Que já são reconhecidas como chefe de cozinha. Então... isso é muito legal, porque a gente tem uma história, né? Não é um festival que está começando, na verdade ele está retomando. Há 7 anos ele não acontecia e agora ele vai voltar. E aí, além do Jantar das Boeiras, a gente tem o que está chamando de Grande Festival, que aí é um momento de uma feira gastronômica, onde os restaurantes da cidade, junto com chefes de todo o país, vão oferecer pratos para serem degustados pelas pessoas. E nesse mesmo espaço a gente vai ter aulas de culinária, vão ter shows culturais, vai ter espaço kids. É um fim de semana para a família, né? A gente tem uma forma... E sempre com os ingredientes amazônicos, porque eu acho que isso é o grande barato do festival, né? A gente promover, estimular, tanto que os consumidores provem mais os nossos ingredientes, seja através da culinária tradicional, seja através das inovações que os chefes trazem, e que também os chefes locais e nacionais sejam instigados a criar com esses ingredientes. Né? A gente tem desde um restaurante tradicional até restaurante italiano, japonês, árabe, hamburgueria. Então a gente faz com que essas pessoas enxerguem o potencial que o ingrediente amazônico tem, né? Tanto os locais quanto os nacionais. E aí esse ano também a gente vai ter o lançamento da biografia do meu pai, do chefe Paulo Martins, que é um projeto da Lorena Filgueiras, uma jornalista local que há 9 anos pesquisa sobre a vida dele e que agora a gente finalmente finalizou para lançar. Então é uma retomada, né? Porque a gente percebeu que estava fazendo falta, né? E a gente começou a ouvir isso de um monte de gente, né? Sempre, assim, quando a gente acabou o festival, muita gente lamentou, foi uma comoção local e nacional grande, mas a gente achou naquele momento que talvez a nossa culinária, a gastronomia brasileira, tivesse num momento que não precisasse mais daquela ação, né? Mas o tempo passou e a gente percebeu que estava faltando, né? Uma instituição como o Instituto Paulo Martins, que também parou as suas atividades por um tempo, e, consequentemente, o festival, porque eu acho que a gastronomia brasileira está crescendo, né? A gente está se vendo cada vez mais, está abrindo cada vez mais restaurantes brasileiros, mas é importante que a gente provoque o conhecimento, né? Instigue a criação, a pesquisa, e eu acho que isso talvez é o que está fazendo falta,
né, a gente começou a ir muito para esse lado comercial e esquecer um pouco do conhecimento, da pesquisa, do aprofundamento. E é isso que o Instituto se propõe a fazer nesse novo momento. E o festival é só uma dessas ações, né? Porque a gente já está planejando aí um monte de outras coisas. Eu fiquei um pouco curiosa para saber duas coisas. Uma, como é que internacionalmente, né, se tem ingredientes além do açaí que ficaram comuns fora do país na gastronomia mais fina, assim. A gente já viu, né, castanha do Pará, mas algum outro... O cumaru, que é a fava tonka. Acho que principalmente na França, né? Assim, na Europa como um todo, né, Bel? Tem nos Estados Unidos, mas é mais... eu tive até na Dinamarca, agora encontrei no supermercado Cumaru como fava tonka, me surpreendeu. Cumaru virou um personagem importante no livro da Miranda July, né? No de 4. Não sei se vocês leram, mas ela fala do cheiro do cumaru, ela compra essências com cheiro de cumaru. Que foi um livro que foi febre, agora não tem nada a ver com gastronomia, enfim, mas eu lembrei. Não, mas eu sei. Eu não li, mas eu ouvi falar. E o cumaru tem esse poder. Ele inebria, né? E eu acho que não é só o cumaru, né? Até foi motivo de chacota por alguns de usar tanto cumaru, né? Em geral, quem conhece o cumaru fica tão encantado que exagera. É bem comum, né? Mas eu acho que a Amazônia tem esse lance, né? De produzir esses alimentos que inebriam. Que deixam assim, sabe? É quase um encantamento mesmo. Demais. E qual é o palpite de vocês para ingredientes amazônicos que vão pegar? Assim, sabe? Tipo, a novidade da estação. O que vocês acham que vai cair no gosto do pessoal? Algum palpite? Eu posso falar do medo. Quer dizer, acho que eu tenho medo de falar, Beli. Pra não virar um açaí. Não, eu acho a fruta mais maravilhosa do universo é o bacuri. A primeira vez que eu provei, que foi pelas mãos, né, foi na barraca da Dona Carmelita, pelas mãos do Paulo Martins, eu fiquei chocada na hora, assim. Chocada. Eu falei, não é possível um negócio desse. Eu quase chorei, assim, eu chorei, na verdade. Eu concordo com você, Bel. Pra mim, o bacuri é a melhor fruta do mundo. Eu não sei se ele alcança o mundo, porque, de fato... Não tem tanto, ainda não tem uma tecnologia. Até aqui mesmo ele já é caro hoje em dia, né? Porque ele é uma fruta que não é tão comum. Ele não é da Amazônia como um todo, né? Ele é de um bioma assim, de transição da Caatinga para a Amazônia. Então, ele acaba não tendo uma ocorrência natural, ainda não tem muita tecnologia para produção, mas eu investiria. Eu falo isso há uns 10 anos, que eu acho que alguém que quer uma poupança de longo prazo é plantar bacuri, porque hoje ele já é valorizado. Além de contribuir para a biodiversidade. Exatamente, reflorestamento. Do tipo de plantas e árvores, né? Porque ela é de um porte maior. Seria fundamental, né, para os nossos biomas, Cerrado, Caatinga e Amazônia. E ele é muito específico do Pará, Maranhão, Piauí, até o Piauí a gente encontra bacuri. Piauí, porque lá Amazonas, Roraima, a gente não encontra tanto. É bem dessas zonas de transição, mas é de um sabor assim, é difícil, não se encontra, né, em São Paulo, no Rio, não in natura, né, a gente encontra polpa. E o que se faz? Milhares de sobremesas, molhos, geleias e tal. A gente, por exemplo, no clandestino, a gente serve um tempurá de pimenta de cheiro recheado com camarão com um coulis, uma geleia de bacuri apimentado, com pimenta baniwa. Aliás, Jo, você precisa provar, né? Esse eu não provei, não. O meu pai tinha uma receita de camarão com molho de bacuri que fazia muito sucesso no restaurante. Né? O bacuri, ele é uma fruta, mas ele é agridoce, né? Ele tem uma acidez, ele tem uma doçura, acho que funciona tanto pro doce quanto pro salgado. E um perfume, né? É um perfume suave, mas mais marcante, né? Não é, o cupuaçu, por exemplo, ele já é mais intenso, ele rouba mais, né? O bacuri, ele é mais fino, mais sofisticado. E eu traria outros, assim, eu acho que tem uma oleaginosa amazônica que eu gostaria muito de ver, que é o patauá.
O patauá é um azeite, né, um óleo, que assim, para mim ele concorreria facilmente com azeite de oliva, né? É muito, muito bom, tem uma complexidade de produção, talvez por isso até hoje ele ainda não tenha tido um alcance. E aí, por exemplo, ele é do mesmo ambiente do açaí, então já é uma planta ali para pelo menos os dois trabalharem juntos, não precisar estressar o açaí, exatamente. Coabitarem ali. Ô Jô, e a castanha de sapucaia? Eu acho tão maravilhosa. É que a sapucaia, ela não é só da Amazônia, né? Eu tenho pesquisado um pouquinho, ela acaba incidindo no Brasil inteiro. Mas ela é fantástica também. Ela é mais suave que a castanha do Pará, né? Mas ela é deliciosa. Eu vejo que tem vários desses ingredientes que tem uma questão que é como conservá-los, né? Como transportá-los para que eles ganhem o mundo. Então tem um como trabalho, extrair, né? Também, né? Exato. O próprio patauá, né? Como ele é uma oleaginosa, os óleos, né? As gorduras em si, elas têm uma dificuldade de conservação maior. Então o processo precisa ser mais bem trabalhado. Então tem um espaço aí, né? De atuação para que esses produtos cheguem. Um outro produto que eu ia falar é o tucupi preto, né? Que é um produto que a mídia já fala, mas ele ainda não é tão acessível no mercado nacional. E ele assim, também vem da mandioca, eu sou suspeita para falar, mas ele tem uma complexidade de sabor muito grande. Ele vem de uma cultura, num processo de produção que é indígena, né? Então, tanto quanto o amarelo, mas é um outro sabor, inclusive o preto, né? Então, eu vejo ele. E tem também algumas ervas e especiarias, né? Que eu acho que também podem chegar, né, como a própria chicória do Pará, o puxuri, que é uma outra especiaria que é árvore, né, que é uma semente de uma árvore. Assim, esses são rapidinho, que a gente não estava preparado para essa pergunta, mas rapidamente eu já falei de uns 5 aqui, né? Não é fácil escolher um. Os peixes também, né? Os peixes. O pirarucu já está mais conhecido, né? Mas tem o tambaqui, o filhote. Mas para eles, assim, a gente realmente precisa de um processo de produção, né? Porque não dá para usar esses produtos, os pescados especialmente naturais, porque a gente acaba, e aí, causando um desequilíbrio ambiental, né? O filhote já vem sofrendo um pouquinho, a gente já sente a diminuição de oferta dele, então esses produtos têm que ter cuidado. Os produtos florestais ou agrícolas são mais fáceis, né? Da gente alcançar mercados mais longes e grandes do que o mercado local. Joana, você se manifestou de maneira contrária à proibição de ingredientes da cultura culinária do Pará e da Amazônia, como o açaí, a maniçoba e o tucupi. Eles foram proibidos de serem servidos durante a COP. Essa proibição já foi revogada, mas parece que ficou um gosto meio amargo, né? A cozinha paraense foi descoberta por outras regiões do Brasil, muito pelo teu pai, que fundou o Festival Ver o Peso, convidou muita gente para ir ao Pará e mostrou esses ingredientes. E a partir disso teve muito encanto por esses ingredientes, mas agora a gente vê também essa proibição, você vê isso como preconceito, enfim, queria te ouvir como é que fica o encanto e o preconceito, né? Então, acho que sim, acho que é preconceito por desconhecimento, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tende, e dependendo de como for apresentado, como for dito, gera medo, né? O desconhecido gera medo. E nesse caso, o mais triste, além do desconhecimento, porque não deveria ser, né? A gente, enquanto brasileiro, deveria conhecer os nossos alimentos, especialmente aquilo que é do território tradicional originário. Tem uma questão de falta de diálogo nesse caso, né? Porque sim, se o país está fazendo a COP em Belém, a gente deveria dialogar mais, as instituições locais deveriam participar mais desse diálogo, o que infelizmente não tem acontecido, né? A partir do problema, a gente uniu forças aqui, aí o Instituto Paulo Martins foi uma dessas forças, mas várias instituições locais, a população como um todo, porque assim, a gente é muito apaixonado pela nossa culinária, então ninguém sossegou, né, enquanto não viu a medida ser revogada, porque é total desconhecimento, assim.
É claro que do ponto de vista histórico, né, os modos de fazer mais tradicionais, eles nem sempre estão totalmente alinhados à segurança alimentar, que também é um assunto assim que eu acho que merecia a pauta da gente falar um pouco mais sobre isso, porque eu particularmente, o Instituto entende que as regras sanitárias no Brasil, elas são exageradas, e a gente precisa falar sobre isso porque muitas vezes isso atrapalha a nossa cultura alimentar. Mas já tem, né, acho que isso é outro assunto. E especialmente essa questão do desconhecimento, porque a gente tem diversas empresas, centenas de empresas reguladas, que seguem legislação sanitária, que exportam produtos para o mundo todo. Então, assim, achar que a gente não está preparado para servir esses alimentos tradicionais num ambiente seguro é muito desconhecimento e chega a ser preconceito, né? Muito obrigada a vocês duas por terem hoje nos ensinado um pouco sobre a culinária do Pará. A gente que agradece. Prazer enorme. Não sou paraense, mas é isso, assim, eu quero, né, eu tenho maior respeito, eu não quero que... Eu não tenho lugar de fala por não ser paraense, mas tenho esse encantamento, deslumbramento e a vontade de me colocar sempre como aliada mesmo. Mas, Bel, é isso, uma revolução não se faz sozinho, né? O Pará precisa de bons aliados e você, historicamente, tem sido uma delas. Então, não se sinta incomodada de não ser paraense, muito pelo contrário. Se duvidar, em breve você recebe esse título também de cidadã. Vou amar. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outras edições. A gente já conversou com a chefe brasileira radicada na França, Alessandra Montagne, sobre a história da vida dela, que assumiu um dos restaurantes do Museu do Louvre. Com a nutricionista e pesquisadora Nadine Marques, a gente falou sobre como a dieta brasileira dispensa whey e outros suplementos de proteínas, porque já é rica o suficiente. E com a Rita Lobo, apresentadora de TV e fundadora do Panelinha, a conversa foi sobre como tá mais que na hora de todo mundo ir para a cozinha. Nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, o Spotify e o Apple Podcasts, e também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem!